Do Pedro, ele poderia render mais? É a pergunta que a gente faz. Ficou 90 minutos em campo, teve 3 finalizações, 2 certas, 1 chance criada e 5 passes certos no jogo de ida. A justiça seja feita, ele ficou só 8 minutos em campo. E aí eu acho que tem que levar em consideração a dinâmica do Flamengo ontem, né? De não ser tão efetivo, tão intenso no ataque. Tem um momento ali que o Flamengo fica 2 minutos com a bola e parece que está treinando. Mas, ô Pedro, esse Pedro... tem espaço no time titular? Eu acho que são 2 pontos. Eu acho que a dinâmica de jogo do Pedro é o cara do toque final na bola. Ele sai, às vezes, sim, para fazer um pivô, mas ele é, na maioria das vezes, o cara do toque final na bola. Ele depende também do tal bom funcionamento da engrenagem e ele erra muito pouco a bola em grandes condições para finalizar. Só que eu acho que tem outro lado do jogo do Pedro. O Pedro também, muitas vezes, faz o cara de fora da área, do pivô, da distribuição e a participação um pouco mais constante que o Paulo Souza quer. Aí eu acho que a gente entra num ponto sensível. Ontem não me agradou o Pedro. Não me agradou porque eu acho que se a gente for analisar contra quem joga, apesar de ser um rival, apesar de ser um jogo de Maracanã cheio, mobilização, clássico, valendo vaga na final, a participação do Pedro, um atacante de Série A que a gente está debatendo se tem que ter mais rodagem em vaga em seleção, ela não pode ser tão dificultada por uma zaga que está sendo preparada para jogar uma Série B. No segundo tempo ele tenta um pouco mais, é dele a participação para dar desviada no gol ali na bobeira da defesa do Vasco, que gera o gol da vitória do Flamengo, tudo bem. Só que acho que a gente está sempre também ali na expectativa, né, Dani? O Pedro vai jogar, o Pedro está ganhando sequência, o Pedro está ao lado do Gabigol, o que vai ser? Então a gente está esperando talvez aquele Pedro que a gente já viu numa sequência de Gabigol convocado e lesionado, que ele jogava 9 partidas, participava diretamente talvez de 8, 9 gols. Sim. Isso não está acontecendo e acho que isso... vale ser debatido. Não é que o Pedro está invalidado, tem que sair do Flamengo, não cabe mais para a seleção, desaprendeu de jogar bola. Agora, claramente, é um Pedro longe dos melhores dias. E aí eu acho que tem 2 pontos. Tem um Pedro encarando certa dificuldade para encaixar o jogo dele quando está um pouco mais distante e tem essa bola também que já deixou de chegar azeitada há algum tempo dentro do Flamengo. Mas esse Pedro... vocês sabem que eu respeito muito esse menino, eu acho que ele tem que sair do Flamengo para encontrar novos ares, uma nova motivação, né? Você acha que a queda de futebol passa pela motivação? Mais do que além das questões táticas, da bola chegar ou não, mas eu acho que ele tem que se sentir importante. Eu acho que o jogador gosta de se sentir importante, gosta de olhar para o treinador falar, pô, você vai ser meu centroavante. Aquele estilo boleirão um pouquinho, né? Vou tentar dar o exemplo mais próximo possível daquilo que é a realidade. Mas o cara gosta de saber que vai jogar todo jogo, ainda mais centroavante. Ainda mais atacante. Se o cara não se sentir importante, se ele não tiver a confiança do treinador, como que ele vai trabalhar isso na cabeça dele? Porque é difícil. Você imagina para o Pedro. O Pedro está há quantos anos no Flamengo? 2 anos? Chegou no início de 20. Sim, 2 anos. Mais 2 anos. 2 anos. Está indo para o terceiro. Está indo para o terceiro. Terceira temporada. Quando foi cogitado o Pedro titular absoluto do Flamengo? Nunca. Ele chegou como um jogador que... Mas você concorda que antes também era muito difícil, e ainda é, você pensar em tirar o Gabigol do time para o Pedro jogar? Mas é por isso que eu estou dizendo. Ele vai passar o quê? 10 anos, então, na situação? Vai ficar o tempo todo ali. E outra... E a fome? É a questão de você se valorizar, de você entender que eu posso... Poxa, eu sou o Pedro. Eu estou numa pré-lista de Copa do Mundo. Como é que eu vou... Se eu recebo uma oportunidade, que o treinador chama... Pedro, convocado para a Seleção Brasileira. Vai jogar contra uma partida de eliminatórias. Qual é o ritmo? Qual é a condição que o Pedro vai se apresentar na Seleção Brasileira? Mas então não era para ele agarrar essa oportunidade que ele teve ontem de 90 minutos um pouco mais forte? Então, mas aí entra a questão que você acabou de dizer, sobre a sequência, conhecimento, entrosamento. Como é que eu posso ter um entrosamento para jogar com o Gabigol se eu jogo um jogo, no outro jogo eu jogo 8 minutos, no outro jogo eu jogo inteiro. Assim, a nossa cultura aqui de jogador, por exemplo, não é a mesma que o futebol europeu. Que o cara está acostumado a fazer os mesmos movimentos. Então você sai, o seu Sormani sai, entra o Pedro e o Facincani. Eles vão fazer exatamente as mesmas coisas. Né? Porque é treinado exaustivamente, a base desse jogador é dessa forma. Aqui no Brasil é o seguinte, eu jogo com o Thiago Maia e João. Beleza, no outro jogo eu jogo com Arão e com o Andrés. No outro jogo eu jogo com o João e com o Arão. No outro jogo na frente eu jogo com o Everton Ribeiro para cá e depois o Mateuzinho para cá. E de repente o Everton Ribeiro sai dali e vai para cá e o Lázaro vem para cá. Como é que você vai criando as referências? Beleza, se você tem uma repetição,
E aí eu não digo com muitas variações, um jogo sim, um jogo não. Mas se você tiver uma repetição, para o cara que já tem essa repetição e que joga um jogo sim, um jogo não, já é difícil. Porque eu não tenho treinamento para fazer isso. Eu não tenho como conhecer o jogador. Agora, você imagina para o Pedro, que joga uma, depois fica 2, 3, aí entra faltando 10 minutos, 15 minutos, e ele entra com peso, com a bigorna nas costas, porque ele é obrigado a entrar e fazer gols. Porque se ele não fizer gols, ele não é o Pedro que a gente está acostumado. Entendeu? Então, você imagina a cabeça desse jogador, como é que vai funcionar? Por isso que eu acho que ele tem que procurar novos ares, para ele poder se sentir valorizado e para ele ter uma sequência para tirar esse peso das costas. Para ele ser o Pedro do Fluminense, para ele ser o Pedro do Flamengo, quando chegou, que teve aquela sequência que fazia gol o tempo todo. Aí o cara vai se sentir importante, ele vai olhar para o Pedro aqui, que está aqui, poxa, o Pedro já vai saber como eu vou jogar, o Facincani também vai tocar a bola para mim, o Sormani. Os espaços serão criados justamente para ele poder finalizar. Ele tem um parceiro de ataque que não é um criador, é um finalizador. Sim. Então você já dificulta ainda mais o que poderia ser uma parceria. Porque para o Pedro jogar como último homem de finalização, o Gabriel tem que sair. O Gabriel não é um cara que vai criar. O Gabriel é um cara que vai finalizar. O Gabriel vai recompor? Não vai recompor. Né? O Paulo inclusive já tem feito isso, né? E já até falou a respeito desse assunto. O Gabriel não é um cara que vai fazer essa função. Você ainda tem uma Arrascaeta. Você tem uma Arrascaeta. Aí você vai fazer o quê? Esse ainda sem serve, a bola, né? Sem a bola você teria Pedro, Gabriel e Arrascaeta. 3 jogadores que não recompõem na sua retaguarda para te ajudar. Você entendeu? É mais complicado. É muito difícil, a não ser que você tenha 3 caras muito especiais e um time extremamente sólido e equilibrado para você deixar esses 3 caras soltos e eles decidindo. Hoje, na América do Sul, na mecânica que a gente joga aqui, esquece, não existe. Não dá, não vai fazer. Entendeu? Então, você acaba esbarrando num problema em que, quando você vai afunilar o poder de decisão do ataque criado, você vai ter 2 atletas que ocupam o mesmo espaço. Vão se chocar. Por mais que... Então vocês estão dizendo que não tem como ficarem juntos. Não. Agora eu quero que joguem confetes em mim. Vocês estão dizendo, depois de muito tempo, que o Sormani falou aqui há uns 6 meses. Não dá para os 2 jogarem juntos. Não dá. Eu ainda acho que dá. Paulo, por favor. A questão atrapalha então você não bate palma, mas você acha que não dá. Não é questão que atrapalha. A questão é que o Gabriel é um jogador que não vai abrir mão então não dá, de uma característica. Você prejudica o coletivo. Mas o coletivo se prejudica muito mais pela característica individual dele como jogador, que é um atleta que, infelizmente, se limita a alguma função. Ele se limita à função de ser um finalizador. Não, mas ele não se abre. Então, ele é assim. Então não dá para você ter juntos Pedro e Gabriel. Mas eu acho que o Paulo já deu a dica pro Pedro. O Paulo já deu a dica pro Pedro. Se movimenta. Olha para ele não faz isso. Eu sei, mas assim, se você tiver o interesse, eu sei que é difícil. E depois de um certo tempo, você está acostumado ali, ficar naquela zona de conforto. A tal da referência que você fala. A bola chega ali, vou finalizar. Você cria e põe isso na sua cabeça. Se você não trabalha outras formas outras maneiras de você jogar, você acaba tendo os vícios, né, entre aspas. O que o Paulo falou, Pedro, sai um pouco mais da área, se movimenta um pouco mais. Eu acho que com essa movimentação cabe. Sim, aí é questão de ver, assistir jogadores da Europa, para jogadores com tamanho e com porte físico que tem o Pedro, as movimentações que os caras fazem. O Lukaku é forte, claro, mas onde o Lukaku joga? Vai para lá, vai para cá. Quando o Lukaku sai, ele tem... Sim, mas aí jogadores que vão se infiltrar e criar também. Sim, mas aí facilita. Ontem, se você parar para perceber, ele sai, o Gabriel vem. Quer dizer, tem essa movimentação. Qual a dinâmica que eu acho que cabe? Você tem Gabriel e Pedro. Ontem, o Gabriel, ele já começa o jogo aberto. Sim. Não é que ele estava dentro desse movimento, ele começa o jogo aberto e o Pedro enfiado. Esses 4 se você não conseguir gerar essa movimentação, que não é algo das coisas mais mirabolantes, é o que ele fala, é o Pedro começar a tentar jogar um pouco mais. O Pedro talvez ainda tenha não é deficiência a palavra, mas ele ainda talvez precise aprimorar muito da movimentação que o Gabriel faz brilhantemente. O Gabriel faz isso muito bem. O Gabriel sai, puxa o facão e entra alguém. Quantos gols do Flamengo o Gabriel não participa com a bola, mas você vê ele arrastando a defesa toda e passando alguém, um Arrascaeta, um Bruno Henrique, até um próprio Pedro. Talvez aprimorar isso, eu acho que é trabalho de tempo. O Pedro não fazia isso. O Pedro abrir para o Gabriel, depois o Gabriel abre para o Pedro, e aí você tem uma defesa que você não sabe quem está pisando na área, se é o Pedro ou se é o Gabriel, isso é uma baita arma para o Flamengo. Sem bola. Por isso que eu acho que é uma questão de aprimorar, é o Pedro fazer essa movimentação.
A bola não está chegando tanto, ele como pivô não está recebendo tanto, então essa movimentação ela bem aprimorada, eu acho que cabe. Tem que pensar eu entendo que você fala, hoje não cabe. Eu não estou querendo tirar o jogador do Flamengo, eu estou só analisando a personalidade dele. O jogador que muita gente acha que poderia estar na seleção brasileira, poderia disputar a próxima Copa do Mundo, que é agora no final do ano, que é avaliado super bem pela maioria da mídia, e torcida, adversários e tudo mais. Ele é muito acomodado, gente. Ele é muito acomodado. Qualquer cara no lugar dele, com um perfil diferente, com uma personalidade diferente, já tem ido lá bater na sala do presidente. Presidente, é o seguinte, eu não vou jogar nesse time. Não vou jogar, tá na cara. Eu tô indo minha 3ª temporada. Eu não vou jogar. Eu preciso jogar. O próprio Richarlison. Eu quero jogar. Eu quero disputar uma Copa do Mundo. Eu quero, talvez, um dia voltar para a Europa. Aqui eu não vou conseguir nada. A única coisa que eu vou conseguir aqui é todo final de mês passar no caixa e receber meu salário. Isso é muito pouco para mim. O próprio Richarlison, não sei se o Marcel pode buscar aí, mas o Richarlison deu entrevista e saiu, acho que no site da ESPN, falando exatamente sobre a questão do Pedro. Richarlison que foi convocado. Olha, eu conheço o Pedro, minha amiga. Jogaram juntos? Eu, se fosse o Pedro, buscaria novos ares para poder jogar. Falta o quê? Falta um pouco de Gabigol no Pedro? Porque o Gabigol é esse cara aqui, ó. Esse cara que quando acaba uma partida como essa, é o Campeonato Carioca, ele vai lá dar uma provocada, ele ganha a torcida. Porque técnica o Pedro também tem. O que precisa, além desse meandro, desse personagem que o Gabigol cria muito bem? Coloca o Gabi aí pra gente, por favor, a comemoração dele no Instagram depois do jogo, lembrando o Romário. O que eu posso falar para a torcida do Vasco é que quando tiver um Vasco Flamengo, leva a Lenço pro Maracanã que vai chorar muito. Aí, ó, o Facincani falou que não, então eu quero entender por que não. Porque isso ganha a torcida, isso faz uma imposição diante do elenco, ainda que inconsciente, porque tem coisa que a gente não precisa falar. Mas a torcida do Flamengo gosta do Pedro, independentemente da personalidade dele. Ela sabe que ele é bom jogador. O cara pode ser um baita jogador sendo mais quieto, como foi o Rivaldo. O cara pode ser um baita jogador sendo um falastrão, como foi o Romário. Mas ele nunca vai ser um baita jogador no banco de reserva. Entendeu? Posso falar uma coisa? Não, mas aí é uma terceira via. Mas posso falar uma coisa? O Rivaldo só era quieto para a torcida e para a imprensa. Dentro do vestiário, Rivaldo era pior do que o Gabigol. Ele queria jogar. É só você ver os É só do ônibus, ele e o Ronaldo. É só ver os relatos. Na final de 2002, esse é maravilhoso. Eu joguei contra o Rivaldo. Eu joguei com e contra o Rivaldo. Jogou